Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Qualifica Show, o número 12. Nós estamos falando hoje aí, o tema do mês na realidade é a pesquisa clínica. Hoje a ideia é fechar esse assunto, esse tema, e eu achei nada mais justo a gente fechar falando sobre embalagens de alta performance para pesquisa clínica, que aí nós trazemos o universo logístico em pauta e falamos sobre todo o processo para poder qualificar o seu produto de maneira adequada no transporte, né? Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje o Diego Júlio, ele é diretor de desenvolvimento aí na StableTech, vai falar um pouquinho melhor para nós como funciona todo esse movimento aí de montar então a embalagem de alta performance, quais são seus componentes, né? Quais são os perfis térmicos que são utilizados. Tudo isso no bate-papo de hoje a gente vai falar com calma. Diego, antes de mais nada, eu queria agradecer aí você ter aceito o convite, ter topado esse bate-papo conosco. Muito obrigado. E eu queria deixar esse começo aí para te dar uma abertura para falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que te fez chegar até aqui, né, nessa área de qualificação de transporte, desenvolvimento de novas embalagens, né, no mercado, mais voltado então à nossa área, a logística farmacêutica. Queria que você falasse um pouquinho melhor e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ô Lucas, bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho em nome da Stable, mas falando sobre a minha trajetória profissional, ela é um pouquinho extensa, né, mas vou tentar resumir aqui rapidamente para você. Eu iniciei minha vida profissional no segmento automobilístico, onde eu fiquei aí por 8 anos, né, em empresas multinacionais, né. Em seguida, eu tive uma oportunidade e fui para o segmento de óleo e gás, né, mais voltado também para mineração, fabricação de equipamentos, né, uma empresa também multinacional, onde eu fiquei por longos períodos também de 7 anos. Em seguida, eu tive uma oportunidade de conhecer o segmento de cadeia do frio, que eu achei muito interessante, um mercado promissor, né, e estou atuando dentro do mercado de embalagens térmicas há 7 anos, né? E agora em conjunto aí com a StableTech, tentando trazer algumas inovações, que é uma empresa de ideias, né? Então, resumidamente, essa é a minha trajetória profissional. Show de bola. Bom que assim, a experiência passou por vários segmentos, né? O que acho que te dá base realmente para você entrar na cadeia fria com um outro mindset, né? Com um pensamento muito mais voltado à engenharia de processos, né, de performance de um modo geral. Então acho que isso é fundamental realmente a gente pegar essa multidisciplinaridade, né, que eu comento tanto no canal. Eu acho que faz parte, é importante realmente para a gente ter bons profissionais hoje e discutir, fundamentar assuntos, temas tão relevantes na nossa área, né. Legal, Diego. Acho que e até mesmo troca de tecnologias, né, para saber que patamar. Sim, exatamente. Eu acho que quando a pessoa fica muito bitolada na sua área, só propriamente dita sempre, ela não consegue pensar fora da casinha, né? Então, a gente tendo esse know-how seu aí de outros segmentos, obviamente que a gente consegue trazer tecnologias de outras áreas e aperfeiçoar, né, no nosso setor. Inclusive, né, a própria... Acho que não sei se vai falar mais para frente ou não, mas a própria VIP veio da construção civil, o XPS veio da construção civil, então tudo isso veio, né? PCM também, enfim, é uma revolução que a gente está absorvendo de uma outra área e trazendo para o nosso setor. Então isso é muito interessante, né? Eu estou tentando trazer isso nos outros vídeos, aí nos vídeos subsequentes que vão ter no canal, mas justamente para a gente trazer as novidades que o mercado tem, como que a gente pode avançar nesse assunto, quais as tendências, né? Então acho que é muito interessante a gente trazer esse ponto. E até mesmo você soltou uma nota recentemente que eu achei interessante, né? Você falou, agora estamos entrando na embalagem 4.0. É um termo que vai ser muito utilizado e é a realidade, viu? Sim, sem dúvida. É evolução mesmo, né, do nosso mercado. Acho que com a IoT junto, esses componentes só tendem a agregar cada vez mais na performance, principalmente da pesquisa clínica, né, que é o objeto do nosso bate-papo de hoje, né. E aí avançando, Diego, a gente falando, né, sobre essas embalagens de alta performance, eu falei sobre alguns componentes aqui, mas eu queria que você falasse melhor para a gente, explicasse para o público, então vamos entender assim, o público que é da pesquisa clínica mesmo,
como que funcionam os seus componentes, quais são os componentes de uma embalagem de alta performance, né? Para a gente realmente compreender a sua importância hoje, óbvio, em outros produtos precisam ser transportados aí também, então medicamentos especiais, oncológicos e tal, sim, são fundamentais também, mas trazendo para o universo da pesquisa clínica, né? Fala um pouquinho melhor para a gente quais são esses componentes, para a gente avançar nesse assunto, então. Legal, Lucas. É um tema importante, a pesquisa clínica hoje, né, está muito em foco devido a tudo, né, e nada mais é que as embalagens são compostas por uma série de materiais, mas eu vou focar exatamente em dois que realmente que faz a high performance, que vamos chamar da embalagem, e o que mantém a temperatura constante no transporte, né. Primeiramente, ela é composta por isolamento, né, a vácuo, né, como conhecido painel de isolamento a vácuo, né? O vácuo é o melhor isolante que existe hoje, né, em nossas vidas, vamos chamar assim, tá? E como que é feito esse painel, tá? Esse painel ele é um núcleo, né, poroso, tá? Comprimido e modificado a vácuo, tá? Ele possui um filme, né, de primeira camada, tá? Onde faz aspiração e 3 filmes de resistência à barreira ar à umidade, tá? É um processo muito complexo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, tá? É um processo bem complexo que hoje ainda poucas pessoas têm acesso aqui na América do Sul, mas já é uma realidade nos Estados Unidos, Europa, tá? Onde ele está ganhando muito visibilidade devido à sua possibilidade de modelagem para todos os negócios. E voltando à embalagem, né? Esse painel de isolamento a vácuo é um dos principais fatores que faz ele, né, um isolante térmico de excelente performance é a eliminação da convecção dentro da embalagem, tá? Você consegue eliminar, né, o vácuo, ele elimina a convecção. O que essa convecção ela gera, né, dentro de uma embalagem convencional que é utilizada no mercado hoje? Ela gera muito rápido a troca do ar quente com ar frio. Com isso, você não consegue manter estabilidade térmica. E o painel de isolamento a vácuo, ele praticamente isola essa possibilidade de convecção, tá? Dentro de uma embalagem térmica, né? Ele conduz muito pouco, né? Hoje, falando de um material convencional de mercado, ele representa de 10 a 15 vezes o poder de isolamento de um material convencional, tá? E aí, em conjunto a essa tecnologia, nós aplicamos o PCM, tá? Que é um material de mudança de fase, né? E qual que é o diferencial da Stable hoje, né? A gente consegue fazer o on-set correto, né, do PCM para que ele mude de fase dentro, né, da temperatura desejada. Um exemplo, pesquisa clínica de medicamentos para transporte de 2 a 8. O nosso material de fase, o PCM, ele muda de 4,5 a 5 graus. Ele começa a sair do estado sólido para o estado líquido. Então, com isso, as nossas embalagens ela passa por um processo de hibernação por 96 horas nessa faixa de temperatura, tá? Que a gente chama de calor sensível, né? Então, ela tem ali a pré-determinação para fazer essa mudança de fase, tá? E um bom PCM, o Lucas, ele é determinado pelo ponto de congelamento, ponto de fusão, calor específico e qual a condutividade térmica que você precisa para esse PCM funcionar. Então, eu não vou entrar muito na parte físico-química, porque a gente vai entrar em alguns termos muito técnicos, né? E todos os nossos materiais, eles são pré-determinados por alguma norma, tá? Geralmente, as nossas normas são baseadas nas embalagens para a ASTM, tá? São normas americanas. Então, falando um pouquinho da embalagem técnica para pesquisa clínica, o porquê que a pesquisa clínica utiliza essas embalagens. São embalagens de alta segurança, dificilmente vai excursionar um transporte de pesquisa clínica. Quem está na pesquisa clínica já conhece essa solução e quer essa solução porque é muito confiável nesse transporte do ponto A ao ponto B. Sim, sem dúvida. São assuntos fundamentais que a gente precisa discutir, principalmente a questão da integridade dos produtos de pesquisa clínica. Então, a gente exige em uma pesquisa clínica o quê? Que ele não tenha nenhum risco de oscilação de temperatura. Então isso eu acho que uma embalagem de alta performance atende super bem, né?
Então, com a característica do PCM, do calor latente dele, né? Quanto mais alto o calor latente, mais tempo ele vai manter, então, a temperatura estável, né? Constante. Então, isso eu acho que é fundamental o pessoal que está assistindo, que é de pesquisa clínica, começar a estudar mais, a pensar mais sobre esse assunto, porque é algo que daqui para frente até a gente tem pesquisas aí que o EPS tá para ser extinto, né? É uma conversa que eu ouço há alguns anos, mas você tem um dado que acho que nos Estados Unidos, né, daqui 3, 4 anos vai ser extinto, né, o EPS de vez mesmo. Né, o Lucas? Hoje o isopor é um dos materiais mais encontrados no fundo do mar, né? Um plástico, Olha. né? Então, a tendência é que aos poucos ele venha sendo abolido aí no processo. Sim. Vai sofrer uma transição, a gente sabe disso, né? É um rompimento de cultura usar uma embalagem dessa, né? Mas é a tendência, né? E um ponto importante, tá, Lucas? Eu até esqueci de falar aqui quando eu falei do PCM. Nós temos algumas bases PCM, né? Base sal, base vegetal e base petróleo, né? Onde que a Stable se encontra aí dentro dessa tecnologia? Base vegetal e base sal são totalmente materiais atóxicos, tá? Comprovadamente, a gente chama de química verde, né? E um grande cenário, a tendência, tá? É os materiais de mudança de fase, base sal, começar a tomar conta do mercado devido até ao custo-benefício dele, tá? Sim. Então, a gente já entra com esse diferencial para pesquisa clínica, utilizando materiais, né? Orgânico, biodegradáveis. Então, a gente tem essa política também aqui dentro, tá? Sim. Não, é um ponto muito interessante mesmo a gente conhecer mais a fundo as características dos PCMs, né? E aí, entrando até na questão do universo da pesquisa clínica, saber o comportamento térmico deles em diferentes perfis. Eu acho que isso é fundamental se a gente vai falar especificamente de pesquisa clínica, na minha opinião, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Quanto mais agressivo dentro do nosso sistema, né? A gente tem um sistema ali de acordo com o ICH, tropical, acho que faixa 4, se não me engano. Então a gente precisa usar sistemas térmicos estressantes nessa faixa. E para isso eu até remeto a vocês, sim, é interessante realmente esse perfil térmico estressante. Como que vocês utilizam hoje aí na Stable? De que maneira vocês estressam esse perfil? Como que é feita então essa qualificação operacional de vocês hoje com essas caixas, né? Vocês usam algum perfil específico, alguma norma específica, ou vocês fazem caso a caso com a necessidade do cliente? Então o cliente levanta o perfil térmico dele e envia para vocês, ou não, vocês já garantem um perfil térmico bem mais estressante para dar performance para esse cliente, dar qualidade na integridade desse transporte aí, na manutenção térmica adequada? Lucas, acho que isso é um ponto importante para você conhecer o seu sistema de embalagem, né? Sim. Ainda mais voltado para a pesquisa clínica, né? Onde nós transportamos e exportamos. Hoje a EcoBox ela é exportada para fora, né? Então, vai material de pesquisa aqui e vai para os Estados Unidos, né? E uma determinação interna, tá, da StableTech é utilizar o perfil ISTA-7D, tá? Que é um procedimento internacional que as grandes indústrias já conhecem, já pré-determinado, tá? Esse perfil, ele contempla verão e inverno. É uma outra ideia que a Stable tem. Nós não trabalhamos com perfil misto. Quando você aplica um perfil misto em qualquer embalagem, né, mais voltado até para embalagem de alta performance, você não conhece se o seu sistema funciona adequado, né? Quando você vai para um perfil ISTA, você tem temperaturas quentes e temperaturas muito frias. Sim. Tá? E às vezes o maior problema de uma embalagem não é a temperatura quente, é a temperatura fria. Você sabe muito bem disso, né? Onde você abaixa de 2, tá? E as nossas temperaturas de tanto quente quanto frio, um exemplo, no ISTA 7D que nós aplicamos, a temperatura chega a menos 10, né? Mas aí você me pergunta, Diego, o Brasil não tem menos 10. Olha, eu não sei te dizer, talvez não, mas tem menos 5, menos 2 no inverno, né? Mas a gente não está pensando só no Brasil, né? A gente está pensando no continente inteiro, né? Claro. Nós podemos mandar para Argentina, Chile, né?
estamos mandando para os Estados Unidos, enfim. Então, isso é importante, a gente qualificar a nossa embalagem com o modelo internacional, porque a pesquisa clínica ela é internacional. Exatamente. Né? Então, a gente determinou que todas as nossas embalagens são desafiadas no ISTA 7D, tá? E também um ponto importante que você perguntou, caso o cliente queira desafiar o perfil dele, nós fazemos também, tá? Isso acontece, nós temos estrutura para fazer isso e acontece, estamos realizando alguns testes de perfil determinado, mapeado pelo cliente, né, em território nacional, e aí quando ele pega nossas embalagens ISTA 7D, deu 100 horas. Quando vai para o perfil dele, dá 144 horas ou mais. E aí a gente mostra a agressividade, né? E aí você entende, quando essa embalagem for para qualificação de performance, você não vai ter nenhuma surpresa. Porque você entendeu aquele sistema seu, o quanto ele foi desafiado, né? E sempre eu falo para os clientes de pesquisa clínica ou a indústria farmacêutica, a hora de você conhecer o seu sistema é em que, desafia ele, entendeu? Entenda ele, né? Por que ele excursionou essa temperatura? Sim. Porque a partir do momento que você coloca essa embalagem em rota, Lucas, você não tem controle do ambiente externo, você não sabe o que vai acontecer. Então, o momento de conhecer um sistema, né, realmente é em QO. Então, a pesquisa clínica, ela exige muito a qualificação ISTA 7D, tá? Então, por isso que nós aplicamos esse perfil ISTA 7D, tá? Maravilha! Nossa, você tocou em pontos muito interessantes aí. Eu acho que o QO é um ponto muito importante. As pessoas não dão a devida importância para ela. Falam que o QO, vamos aprovar logo o QO para rodar em transporte, que é o transporte que para nós é significativo, para a gente entender a realidade da nossa rota. E não é bem assim. Se um QO não for bem feito, você vai ter um retrabalho e dobrar seu custo, triplicar seu custo, e aí é o barato que sai caro. Então, quanto mais a gente tiver fundamentação, mais a gente conseguir ter um QO adequado. Por exemplo, eu lembro que num bate-papo nosso você falou, né, que a indústria automobilística faz bem isso, né, faz bastante isso. Os testes operacionais são muito mais estressantes do que o teste real ali em rota. Por quê? Justamente para saber a resistência desse material que você está querendo lançar para o mercado, a integridade dele, né? Qual que é a autonomia que ele tem de performance, autonomia térmica no nosso caso aqui, né? Então eu acho que é fundamental a gente começar. Eu falei na entrevista anterior com o Masali e a gente falou também sobre o ISTA 7D, ele deu a visão dele nos processos de importação nos aeroportos, né? E ele falou o quanto o mapeamento de fluxo de valor dos medicamentos são importantes a gente ter um perfil térmico adequado no operacional. E aí a gente aplicar um ISTA 7D nesse ponto é fundamental para quando vier a realidade aí do processo, que foi outro ponto importante que você tocou. A pesquisa clínica é um âmbito internacional. Então, quando a gente tiver a realidade geral desse processo que veio ali de uma Argentina, de um Reino Unido, de uns Estados Unidos, a gente vai saber mapear exatamente o comportamento do nosso produto, né, de pesquisa clínica. Então acho que foram dois pontos fundamentais que você tocou e acho que é um dever nosso começar a bater mais nessa tecla. Mas assim, eu também penso o seguinte, né, a gente está começando a falar sobre ISTA 7D de maneira mais generalizada para o mercado, né? Para o público de um modo geral. Então, para a gente dar uns passinhos para trás e a galera entender exatamente o que é o ISTA 7D, fala para nós melhor, Diego, o que é esse teste, né? Essa série de testes, na realidade, que a ISTA tem várias séries de teste e a série D eu acho que é fundamental aí para a gente entender. Mas se você puder falar mais o 7D especificamente, quais testes são contemplados, né, nessa série, no 7D especificamente, pelo menos para a gente entender aonde que a gente quer chegar, né, nesse ponto das performances térmicas. Legal, Lucas. O ISTA o público pode entrar, ISTA.org, lá vai estar todas as informações, né? Hoje a Stable, ela pratica somente o ISTA 7D, tá? Eu vou introduzir uma informação, depois eu volto até na sua pergunta, porque elas têm ligações, né? Sim.
O ISA 7D, ele permite você fazer 3 tipos de ciclo de temperatura: 24, 48 e 72. Todos com roll-up, né? Fazendo loop até você atingir o seu perfil térmico, tá? De 96 horas, 72, tá? E ele tem, né? Cada ciclo, né, de teste, ele tem o ponto de estresse que você quer assumir para o seu sistema passivo, tá? E também voltando, o ISA, ele não só faz embalagem térmica, tá? Desde a caixa de papelão até a caixa de plástico ou qualquer tipo de embalagem, tá? É um órgão muito reconhecido internacionalmente, tá? Então, às vezes a gente, o ISA é só a temperatura, não, tá? O ISA, ele tem várias modalidades de teste, drop test, choque, vibração, enfim. E dentro da Stable, a gente adotou o ISA 7D para temperatura, tá? Porque realmente é uma base interessante e utilizada internacionalmente, tá? Então, exemplo, o ISA 7D que nós adotamos verão, ele trabalha 22, 35, 30, 35, 30, 35 graus. Só que os 35 graus não é por 2 horas, é por 8 horas. E ele faz esse rampa patamar, né, por mais de 10 vezes, tá? E o inverno, ele chega até menos 10 também, fazendo 8 horas menos 10, tá? Dentro do ISA, o que a gente não adotou, que é o ISA 3A in Transit, que eles chamam, que aí é o teste mecânico da embalagem. Tá? O porquê que nós não optamos pelo ISA? Nós fomos para uma norma americana chamada ASTM 4169, que ela é muito mais exigente que o próprio ISA, tá? E o que ela vai fazer dentro dessa embalagem, tá? Nós temos hoje empresas aqui no Brasil, tá? Posso até falar, IPC, CTEA, que estão super adaptadas e alto conhecimento para fazer esse teste do ASTM 4169, tá? Aí a gente vai aplicar nela queda livre, compressão, baixa pressão, vibração aleatória, choque direto, e é feito baseado nessa norma, e aí você faz uma avaliação da embalagem, tá? E a gente está evoluindo num ponto que esses testes será a embalagem em funcionamento, com temperatura ligada, vamos dizer assim, né? Que já é um diferencial. Será que esse choque, essa vibração, essa compressão afeta o transporte do meu produto? Até onde a gente sabe, não. Mas vamos desafiar um pouquinho mais, vamos trazer mais próximo da realidade, né? Então, o ISA, ele te determina a executar, tá? A desafiar a sua embalagem, tá? E também o ISA, ele te ajuda muito na parte de design de embalagem, tá? Eu vou iniciar uma embalagem nova, né? Qual perfil térmico que eu vou aplicar? Vai no ISA, consulta o ISA, é muito importante. Ele vai te dar muito direcionamento baseado em performance térmica, resistência mecânica e outras séries de embalagem. É um órgão muito confiável, tá? Sim, sim. Eu acho, às vezes, até legal trazer depois vídeos falando o que é o ISTA, né? Eu vou até colocar na lista aqui de sugestões de temas, mas pra galera também se situar, né? A sigla do ISTA aí, em português, tá, galera? Ela é a Associação Internacional de Trânsito Seguro. Então, ela tem, como o Diego comentou, uma série de testes de integridade, de choque, de vibração, de temperatura, de umidade, que vão estressar o seu produto, estressar a sua embalagem de um modo generalizado. Então, como o Diego colocou, não é só as embalagens térmicas, né? Então, caixas de papelão, caixas assim, de imóveis, né? A gente vê bastante. Então, caixa que vai transportar um móvel, tem que ver a integridade dele, então isso daí é muito mais utilizado outras séries do ISTA para séries de choques e vibrações, né, para manter a sua integridade estável ali. Então, para cada setor, para cada segmento, o ISTA é extremamente importante. E para o nosso, a série D, de um modo geral, especificamente a 7D, é fundamental para a gente avançar no nosso perfil térmico, então na qualificação do nosso transporte aí, que a gente vai conseguir estressar bem o comportamento térmico das nossas embalagens. Diego, cara, tá muito legal o bate-papo. Eu vou indo já mais finalizando aqui, né? Mas acho que se deixar, cara, a gente fala sobre embalagem de alta performance, vixe, vira 1 hora de episódio aí. Mas, assim, pra gente... viu, Lucas? Dá, tem tema pra discutir, tem tema. Pra quem tá acompanhando... E eu vejo que o pessoal tá interagindo muito agora, né? Porque, né,
A gente está falando de pesquisa clínica, que é o foco, mas tem a RDC 430 por trás agora, que as pessoas estão começando a entender, né? Exatamente. E é legal as pessoas interagirem, né? A gente até aprende com as pessoas no dia a dia, então está sendo muito gratificante, é muito legal mesmo. Não, acho que a gente está tendo uma revolução incrível aí no nosso mercado nesse momento, com a 430, as pessoas estão se dispondo a ir atrás de informação, de conteúdo técnico, de curso, de palestra. Essas entrevistas que eu estou fazendo são fundamentais então para a galera entender, né? E acho que o mercado só ganha com isso, né? Essa evolução de uma maneira geral é fundamental para o momento que a gente vive. Eu vejo também que em certos pontos aí a pandemia também está agregando em amplificar esse conteúdo, porque os conteúdos de vídeo cada vez mais estão crescendo, né? Então essas informações com a galera que está de home, os treinamentos agora tem que ser todos online, então esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo, se propondo a fazer, é fundamental para, como eu digo, universalizar o conhecimento para o mercado, né? Mas assim, mais pra gente entrar então no nosso ponto final aqui, eu queria entender exatamente com a Stable aí, agora sendo bem objetivo, bem claro, qual o custo-benefício dessas embalagens de vocês, porque o mercado precisa entender conceitos, por exemplo, de farmacoeconomia. Então, o que uma solução de alta performance tem a ver com farmacoeconomia? Como encaixar o custo-benefício dessas embalagens no dia a dia operacional do nosso cliente. E aí eu volto a pensar em pesquisa clínica, claro que a embalagem de vocês serve para outros segmentos até, né? Depois eu quero até que você resuma um pouquinho as funcionalidades dela para quais setores seriam interessantes. Mas conta pra gente melhor assim, qual o custo-benefício então dessas caixas no curto e no longo prazo, quais setores, obviamente, a gente consegue atingir aí de um modo geral, né? E se você puder, aí cara, bem simples mesmo, bem resumido, falar um pouquinho sobre esses conceitos de farmacoeconomia que a caixa apresenta, mas sem a gente estender muito, tá, Diego? Porque senão realmente, se a gente for parar para falar sobre farmacoeconomia aqui, vai muito longe, né? Mas essas três questões basicamente aí. Então, novamente, o custo-benefício dela, curto e longo prazo, segmentações que ela pode atingir, as soluções da Stable e alguns conceitos de farmacoeconomia para a galera começar a entender o assunto. Foi uma bucha agora, né? Não, primeiramente, uma coisa que eu não troco, confiabilidade. Isso a gente não abre mão, tá? Voltando para a pesquisa clínica, né? Realmente a integridade do ponto A ao ponto B, eu te entregar na temperatura correta aquela pesquisa clínica, tá, Lucas? Falando em viabilidade da embalagem, né? Vamos chamar assim, nós temos uma área que faz essa engenharia financeira, tá? E para viabilizar os custos hoje da embalagem, tá? Quando você vai falar o custo, quanto custa uma embalagem Ocobox? XPTO. Nossa, 5 anos de garantia, tá? Dependendo do modelo comercial, né, se ela vir apresentar alguma manutenção, né, nesse período, no primeiro ano, nós fazemos a reposição sem custo, tá? Hoje, você for pegar um kit para envio de análise clínica, tá? Um kit de alta performance, embalagem one-way, custa uma fortuna. Sim. Sendo que uma embalagem você pode fazer ela reutilizável, tá? E voltando indo a fim de outros segmentos que a gente possa atender, aí, indústria farmacêutica, operador logístico, agronegócio, a gente já está, desenvolvimento de embrião, nós já estamos, né? Parte química também nós já estamos, é um universo muito grande, tem produtos químicos que eles precisam ser transportados em temperatura correta, tá? E o que o cliente ele olha quando ele fala, eu pagava no kit de isopor, nossa embalagem, nossa solução, ele sai do frete expresso, ele sai do ponto de corte, ele muda de modal,
tá? Que isso é muito importante. É um exemplo que nós temos um cliente que fazia Porto Alegre aéreo, porque a embalagem era qualificada 48 horas e tinha tá indo tudo rodoviário, nossas embalagens todas rastreáveis com sistema de monitoramento online. Então, Lucas, se a gente for falar de números, para falar exato, né? Qual que é o save que essa embalagem traz? Hoje, em média, está de 25% a 38%, dependendo da operação de cada cliente, tem suas particularidades, né? E o que eu posso afirmar para o segmento, né? A pesquisa clínica, que conhece bastante essa solução, né? Eu acho muito interessante, eles são extremamente corretos a trabalhar com confiabilidade no transporte. Se você pegar a região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, tá? Já é uma realidade a logística reversa. Porque essas embalagens, né, para gente que, quem não é da pesquisa clínica, que está vendo esse vídeo, é importante que são embalagens reutilizáveis, tá? Então, por um período de 5 anos. Ah, mas e a reversa? A reversa, nessas regiões, Lucas, sul, sudeste, centro-oeste, é barata já. Tá? É muito barato. Ah, Diego, norte, nordeste, já começa ainda não tenho muitos pool de reversa lá dentro dessa região, mas vão acontecer, tá? Então, falando de redução, realmente ela te traz uma redução de 25% a 38%, tá, Lucas? Lógico, cada caso será estudado junto à nossa área de engenharia financeira, porque a gente trabalha a volumetria do cliente, quantas embalagens ele vai precisar, qual que é o tempo de retorno. Então, a gente tem toda uma engenharia financeira que entrega esse projeto pronto para o cliente. Tá? Não sei se eu consegui responder resumidamente. Não, sim. Você conseguiu fazer os 3 pontos em um contexto único. Isso foi muito interessante. E eu queria só fazer aqui para a gente finalizar o advogado do diabo e entender o ponto. Você tocou na questão da logística reversa. A minha função aqui é ser o advogado do diabo, cara. Você tocou num ponto interessante que é a logística reversa. Regiões do sul, sudeste, centro-oeste já tem uma logística reversa com um custo-benefício muito mais interessante do que outras regiões como o norte e o nordeste. Tá, beleza, entramos no norte e no nordeste. Para a galera aqui entender, a Stable consegue atender sistemas one-way, que é o sistema quando não tem uma logística reversa, que a embalagem vai e ela não volta. Existe essa possibilidade hoje na Stable? Como que funciona esse processo hoje com vocês? Tá. A gente não recomenda utilizar one-way numa embalagem EcoBox. Pelo que eu entendi, vai a embalagem, lá ela fica, eu perdi a embalagem, mais ou menos isso. E aí a embalagem vai seguindo o seu roteiro para os outros participantes da cadeia, né? Enfim, até ela ter uma destinação ali. O que a gente recomenda, tá, Lucas? A gente, como hoje as embalagens, elas já foram fabricadas para receber todo o processo de asepsia, tá? Primeiro para entender, tá? Se você adquirir uma embalagem dessa, tá? E só para fazer o envio, você não quer saber não me interessa o retorno da embalagem, o usuário final, ele vai ter uma embalagem por 5 anos. Ele pode reutilizar. Tá? Desde que ele siga todas as instruções do fabricante, no caso esse Boltec, tá? Para o processo de one-way, no segundo semestre a gente está lançando as embalagens one-way de alta performance, tá? Que aí viabiliza todo o negócio, tá? E agora também, até no modelo comercial, voltando, Lucas, nós também temos um modelo que a gente pode fazer toda a participação da logística do cliente, tá? O que eu quero passar para você? Você me passa um workflow todos os dias à tarde. No dia subsequente, de manhã, as embalagens estão preparadas com a temperatura correta para você. Você faz o envio do seu produto, né? Você me manda o XML para onde foi. No dia seguinte, se for chegar em 48, 72, 96 horas, eu recolho essa embalagem para você, retorna para a estrutura da Stable, faz o processo de asepsia, qualidade, inspeção e ela volta para o ciclo novamente. Tá? Também tem essa possibilidade. Nós temos parceiro hoje de logística reversa. Tá? E o método de preparo é feito toda pela Stable também. Ah, entendi. Então, assim, o cliente que na realidade não tem essa possibilidade de trabalhar a reversa,
vamos ser mais objetivos, vocês trabalhariam a reversa para ele, é isso? Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante, a gente consegue atingir um nicho de mercado realmente que está precisando também, né, de uma embalagem de alta performance, mas não consegue implementar, como a gente comentou, a farmacoeconomia no seu projeto hoje em dia para fazer essa questão da reversa, né? Então, eu quis estressar realmente essa pergunta, mas porque assim, as dúvidas surgem, né? Pessoas já perguntaram para mim como funcionam o sistema das embalagens de alta performance, e eu acho importante a gente trazer isso aqui em questão para realmente dizer que a Stable está preparada para o mercado, soluções personalizadas, né, até onde eu entendo, e atender caso a caso. É a engenharia financeira que você comentou muito bem, né? Cada caso será tratado da maneira operacional do cliente, entendeu? Então, a gente procura viabilizar o negócio não colocando muito embalagem. A nossa tendência é colocar menos embalagem e fazer a rolagem das embalagens o mais rápido possível na reversa. Esse é o nosso mercado. Um cliente ele utiliza 1.500 embalagens por mês. Eu vou fazer uma prévia muito rápida aqui, Lucas. E hoje ele utiliza 1.500 embalagens no mês, e essas 1.500 estão concentradas 80% na região sul e sudeste, que geralmente é isso, tá? A gente tem alguns números, sul e sudeste. Ele não vai precisar de 1.500 embalagens. Ele vai precisar de 750, 500 embalagens. Né? E aí, você sabe disso, nós temos um modelo comercial onde as placas adicionais a gente revende ou loca também. Então, isso eu consigo dar giro, embalagem. Tem um cliente que ele fez o giro para Porto Alegre 3 vezes no mês na embalagem. É R$22 o envio, tá? Eu não lembro o custo da reversa agora, mas assim, o retorno, né? Falando agora de custo-benefício, o retorno que ele teve financeiro foi absurdo. Com reversa, entendeu? Com reversa. Porque nosso modelo de embalagem também, Lucas, você ganha na cubagem. Nossa embalagem, como é peso cubado, as nossas embalagens são menores e carrega mais produto. Aí está a jogada também. Então ele consegue diluir muito mais rápido os custos dentro da embalagem. Tá? É muito legal esse ponto do peso cubado, né? Da gente fazer o cálculo da cubagem de um modo geral, assim. Quem tiver interesse, galera, eu vou deixar o link aqui de um canal que chama Ser Logístico. O Carlos Menck. Ele é muito bom, ele fala muito sobre esse assunto e acho que dá pra gente conceituar esses pontos aí da farmacoeconomia que o Diego está comentando muito bem, por sinal. Então, esse canal aí, o Ser Logístico, ele fala muito bem sobre esse assunto. Vocês vão entender exatamente o que a gente está querendo chegar na questão do custo-benefício da sua embalagem. Você querer comparar banana com maçã logo de cara não faz o menor sentido. Então, você tem que encontrar o seu ponto de conexão para fazer a comparação banana com banana, né? Para você mais ou menos assim, para o pessoal entender de um modo geral, acho que é isso, né? Basicamente. Exatamente, Lucas. Exatamente. Diegão, eu acho que é isso, cara. Já falei, o papo vai indo, já fomos longo aqui. Eu queria agradecer muito o bate-papo. Com certeza é um tema que me interessa demais, então eu acho que caberiam muito mais assuntos aí. Você pode ter certeza que não é a primeira vez que não é a única vez que eu te chamo, você vai vir mais vezes aí pro canal. Vamos trocar ideias sobre outros conceitos, vamos tentar falar sobre termodinâmica mais aplicada, sobre os conceitos da farmacoeconomia. Então acho que tudo isso engloba um tema interessante que a gente quer buscar trazer com excelência aí para o pessoal que está assistindo. E eu sou fã de carteirinha nesse assunto, falar sobre isso para mim é sempre um prazer. Então, Diego, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, você ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. E depois, assim, eu vou deixar os contatos aqui da Stable, o pessoal quiser ter mais informações, vou deixar o site, o LinkedIn, o contato do Diego também, quem quiser entrar em contato com ele e obter mais informações realmente aí sobre as embalagens. E aí a gente vai conversando melhor, né, Diego? Vai batendo um papo mais aprofundado sobre isso.
Então, Diego, mais uma vez, brigadão pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Os ouvintes aí da Qualifica Show, você vai deixar meu contato. Estamos aqui, somos uma empresa de ideias, tá? Traga a sua dificuldade, nós vamos ter uma ideia para você. A gente não é uma empresa engessada. Procuramos trabalhar em conjunto com o cliente e sempre achar uma melhor solução e custo-benefício para ele, tá? Obrigado pela oportunidade, Lucas. Valeu, obrigadão mais uma vez. Galera que assistiu até aqui, não deixa de conferir também lá no podcast. Vai estar na íntegra o episódio, aqui no canal também. Não esquece também, curte o vídeo, compartilha aí esse conteúdo nas suas redes. Se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever para ser notificado dos conteúdos. E é isso, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, valeu e tchau!